Graça e paz que vem de nosso Senhor, Salvador, nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Estamos ao vivo na nossa escola bíblica dominical, continuando os nossos estudos acerca do Evangelho na Epístola de Paulo aos Romanos. Na semana passada, nós trabalhamos o capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Romanos até o versículo 24. Após enviar o vídeo ao YouTube, nossa irmã em Cristo, Carla Amorim, fez um comentário interessante. Ela disse assim: muitas pessoas não gostam da ideia de serem chamadas de escravas do pecado. É verdade, Carla. E já nos tempos do Senhor Jesus, nós percebemos que as pessoas não gostavam. Eu vou ler o Evangelho de João, capítulo 8, versículos 30 a 36, para nós começarmos o nosso estudo de hoje, quando vamos começar falando sobre propiciação no versículo 25. Veja só: tendo ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Vamos entender esse contexto. O Senhor Jesus estava no mundo, presencialmente. Estava vivendo nos arredores de Israel. Estava vivendo no meio do povo judeu, o povo que Deus formou, a nação que Deus formou, e com ela constituiu uma aliança. O Senhor Jesus diz a eles que se crescem nele, seriam de fato livres. E eles disseram que eles nunca foram escravos de ninguém. Primeira questão que nós precisamos analisar é que eles não conheciam nem a história deles, ou então não atentavam para ela. Porque essa nação havia sido escrava no Egito, havia sido escravo na Babilônia. E naqueles dias em que o Senhor Jesus estava na terra, eles eram escravos de Roma. Pagavam imposto para Roma, eram subjugados por Roma. Mesmo assim, eles disseram que não eram escravos de ninguém. Porém, o Senhor Jesus não estava falando nem desse tipo de escravidão, mas sim da escravidão do pecado. Que sempre que o Senhor Jesus foi claro, sempre que você vive pecando, você é escravo do pecado. Então, como que eu vou saber se eu sou escravo do pecado ou não? É só eu perceber e olhar para a lei de Deus, para os 10 mandamentos e ver se eu cumpro. Se eu não cumpro, se eu chego à conclusão de que eu não cumpro, eu sou um pecador. E se eu sou um pecador, eu sou um escravo do pecado. Isso quem está dizendo não sou eu, é o Senhor Jesus. São as palavras que saíram da boca do nosso Senhor. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Leia novamente João 8, 30 a 36, para você rever isso. Então, o Senhor Jesus estava oferecendo uma libertação. E essa libertação só ocorreria se aquele que o ouvisse cresce nele. Se aquele que o ouvia não cresce nele, ele iria continuar escravo do pecado. Nós falamos sobre isso na semana passada, precisamente quando nós tratamos o versículo 23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção, o perdão que há em Cristo Jesus. Todos somos escravos do pecado. Todos.
E se nós não reconhecermos isso, nós não temos o perdão. Quando eu for falar sobre propiciação hoje, eu vou tentar deixar isso mais claro ainda. Nós vimos também que Deus, mediante a sua graça redentora, exerce por meio do Espírito Santo influência sobre as almas, voltando-as para seu Filho, voltando-as para Cristo. Esse é um quebrantamento divino sobre os corações mergulhados no pecado. A teologia, os teólogos discutem muito o que vem primeiro, naquele momento ali em que a pessoa ela vai se arrepender dos seus pecados. O que vem primeiro? A justificação ou a regeneração? Primeiro eu sou justificado porque eu criei, e depois eu sou regenerado, tratado, santificado. Ou primeiro eu sou regenerado, eu sou quebrantado, para que então eu possa crer e ser justificado. Bem, devido à minha formação teológica, ao seminário em que me formei, um seminário Wesley arminiano, eu no passado caminhei pela explicação que a maior parte dos meus professores me trouxeram no seminário e passei a crer que primeiro vinha a justificação e depois a regeneração. Essa não é a posição da teologia reformada. A teologia reformada sempre disse que primeiro vem a regeneração, para depois vir a justificação. Que se eu não for quebrantado por Deus, se eu não for trazido por Deus a Cristo, se eu não for convencido pelo Espírito Santo, como é que eu vou ter fé para que então eu venha a crer e ser justificado? Então hoje essa é também a minha posição. Nós primeiro somos regenerados, para depois nós crermos e sermos justificados. Eu vou citar aqui, eu vou ler Lucas 19, 1 a 10, que é uma passagem que todos nós conhecemos, acerca de Zaqueu. Veja só. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus irmãos, tem uma coisa aqui que nós precisamos entender, isso precisa ficar claro. Eu procuro nunca trazer muitas discussões teológicas, somente aquelas que são necessárias para aclarar o assunto, porque geralmente a teologia, às vezes alguns teólogos se confundem muito com a filosofia e ficam só tratando assuntos intermináveis, mas que não são práticos. O meu modo de ensino é mais prático. A teologia para mim precisa ser prática. A teologia precisa aclarar e não tornar obscuro. Então, uma coisa precisa ficar clara aqui. Nós vimos no nosso estudo passado o retrato da humanidade, que não há justo nenhum sequer, ninguém que busque a Deus. Se você quer relembrar, assista ao estudo anterior para que você compreenda isso. Isso é o retrato que Deus mostrou por meio do profeta Isaías e de outros profetas da humanidade. Não sou eu quem estou dizendo. Isso é o que Deus disse, o santo, o justo, o Senhor que criou os céus e a terra, aquele que criou a vida e aquele que tem poder sobre a vida humana. Foi Ele quem disse que não há justo, nenhum sequer, ninguém que busque a Deus. Agora eu olho para Zaqueu
e vejo Zaqueu buscando a Cristo. Subindo em uma árvore, um homem de baixa estatura jamais veria a Jesus no meio daquela multidão. Subiu em uma árvore para que pudesse ver Jesus passar. Interessado em Jesus, desejoso de ver Jesus. O que acontece aqui? Se não há justo nenhum sequer, ninguém que busca a Deus, por que Zaqueu estava buscando a Jesus? Simples, porque primeiro ele foi buscado por Deus. A graça redentora o alcançou, trabalhou. O agir de Deus trabalhou no seu interior por meio do Espírito Santo. Engana-se quem acha que o Espírito Santo começou a agir no mundo no dia de Pentecostes. Engana-se. O Espírito Santo já agia no Velho Testamento, o mover de Deus sobre as almas, levando as pessoas a crerem em Deus pela mesma fé que teriam que depositar em Cristo depois, lá na frente, a depositar essa fé em Deus por meio de todo o ministério que já apontava para Jesus Cristo. Então esse agir de Deus por meio do seu Espírito alcançou Zaqueu, convenceu Zaqueu de que ele era um pecador, convenceu Zaqueu de que ele estava debaixo de julgamento, de que a sua vida não era reta diante de Deus e que ele estava reprovado diante de Deus. Zaqueu se arrependeu. E Zaqueu se arrependeu na área que talvez seja mais difícil de alguém se arrepender, que é dinheiro. Onde provavelmente ele tenha defraudado algumas pessoas. Os judeus odiavam ele porque ele era um coletor de imposto, trabalhava com dinheiro, funcionário de Roma, e eles odiavam, como Mateus, por exemplo, o escritor do Evangelho. Então, Jesus o alcançou, o Senhor o alcançou, por meio da sua graça redentora, exerceu influência sobre a alma de Zaqueu, regenerou a Zaqueu, para que então ele pudesse buscar a Cristo, para que então ele pudesse desejar a Cristo. E é assim com todos nós, os que cremos. Se o nosso interesse antes era somente no pecado, agora tem um detalhe: pecar, nós ainda pecamos porque o nosso corpo não foi redimido. Porém, nós ficamos tristes quando nós pecamos. Não nos alegramos mais com o pecado. O pecado já não nos traz mais alegria, já não nos traz mais satisfação. Por quê? Porque Jesus mudou a nossa vida. Jesus mudou a nossa história. Ele nos recebeu, Ele nos perdoou, Ele nos regenerou e também nos justificou quando nós cremos nele. Eu trouxe então esse exemplo de Zaqueu para que você compreenda que primeiro Deus age no ser humano. A iniciativa da salvação não vem do ser humano. A iniciativa da salvação vem de Deus. Deus é missionário. A obra missionária, ela precisa ser um espelho em Deus. Deus enviou, como a igreja envia o missionário, Deus enviou o seu Filho para trazer salvação ao mundo. O Espírito Santo age na vida das pessoas, preparando-as para crerem em Jesus, senão ninguém cria. O pecado levou-nos para tão longe de Deus que nós simplesmente não iríamos querer mais Deus. Jamais Zaqueu iria subir em uma árvore para ver Cristo. Ele ia correr atrás de ganhar mais dinheiro, mais fortuna, mais fama, que é o que geralmente as pessoas fazem nesse mundo. Mais. Não acaba nunca. Nada é suficiente para alguém que não foi regenerado. Nada é suficiente. Por isso que quando um cristão ele age assim, tem coisa errada. Não dá para entender. Porque por mais que nós tenhamos necessidades nesse mundo e precisemos trabalhar e tudo mais, mas a nossa maior satisfação tem que ser em Deus. Tem que ser em Cristo, tem que ser na sua palavra, senão tem coisa errada. Deus não nos regenerou para que nós vivamos nesse mundo como se somente as coisas daqui tivessem importância. Veja aí como que Zaqueu agiu, e isso nos dá uma dica, uma pista de como que nós também precisamos agir. Deus agiu na minha vida e na sua vida igual agiu na vida de Zaqueu, fazendo-o se arrepender,
para então buscar o Filho, buscar as palavras de Jesus, buscar o conselho de Jesus, buscar o exemplo de Jesus. E tem mais uma, viu? Hoje, Jesus quer morar na nossa casa, assim como ele naquela noite morou na casa de Zaqueu. Como o estudo de hoje já tem uma parte que fala sobre isso, eu não vou falar agora. Mas quando chegar lá, se lembre do que eu estou falando. Jesus precisa morar na nossa casa, que é a nossa vida. Vou falar sobre isso ainda no estudo de hoje. Então vamos lá. Vamos para o versículo 25, que é precisamente onde nós precisamos começar o nosso estudo hoje. Até aqui foi uma revisão do estudo passado. Versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue, ou seja, falando de Jesus Cristo, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O versículo 24 não deixa dúvida de que no versículo 25 é sobre o Senhor Jesus que se está falando. Ó. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue. Muito bem. Propiciação. O que é essa palavra? Você percebeu essa palavra no versículo 25? A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Essa palavra vem da palavra grega hilasterion, que se relaciona com uma conciliação, obter reaproximação. Propiciatório, de onde vem a palavra propiciação, era a tampa da Arca da Aliança, que Deus mandou Moisés fazer. É só você ler o Êxodo capítulo 25, deixo como tarefa para a igreja precisamente essa lição. Leia Êxodo 25 e você vai ver Deus dando a ordem para a criação da Arca da Aliança. E sabe o que é interessante? A forma como Deus mandou Moisés fazer. Porque a medida, a altura, a largura, tudo foi Deus quem deu. Deus não mandou fazer uma arca. Deus mandou fazer uma arca específica. E com relação à tampa, que era inteira de ouro, não era só qualquer tampa. Era uma tampa com detalhes específicos. Deveria se desenhar 2 querubins em cada extremidade, mas eles deveriam ser um só com a tampa. Um só com a tampa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não era, por exemplo, para fazer primeiro a tampa, depois fizesse um querubim, outro querubim e colocasse sobre a tampa. Não. A tampa e o querubim tinha que ser um só. Então, Moisés deveria procurar. Agora é ouvires, se não me falha o nome, a profissão de quem trabalha o ouro. Acho que é ouvires, eu posso estar enganado. Deveria procurar um ouvires e dizer a ele, olha, eu preciso de uma tampa de ouro com tanto de largura, com tanto de comprimento, com tanto de altura, e eu preciso que haja 2 querubins com as suas asas especificamente assim, voltados, cada um numa ponta, e voltados, interessante, não voltados de frente um para o outro, e nem para cima, mas voltados, sabe para onde? Para baixo. Olhando, sabe para onde? Olhando para a tampa. Depois, sabe o que Deus falou para Moisés? Que o sangue dos animais seria aspergido ali, naquela tampa. E então ele perdoaria os pecados do seu povo. E com relação a ele, Moisés, Deus viria ali, naquela tampa, e falaria. Assim como Deus havia falado com ele no monte anteriormente, agora Deus iria ali, entre os querubins, que olham para a tampa, Deus viria no meio, entronizado entre os querubins, e falaria com o seu servo. Meus irmãos, sabe o que Deus estava falando? Deus estava falando assim, ó. Se houver o derramamento de sangue, eu perdoo o pecado. Porque sangue simboliza a vida.
se a vida for derramada, eu perdoo o pecado. Então, isso mostra também para nós algo muito importante, porque tudo isso são sombras do ministério de Cristo. Os querubins entronizados é uma sombra do trono de Deus que está entronizado acima dos querubins. Isso também é uma sombra de que a igreja do Senhor Jesus, ela comparece perante Deus mediante o Senhor Jesus. Que as orações que são feitas a Deus ocorrem mediante o Senhor Jesus. E que Deus dá a resposta e o perdão mediante o Senhor Jesus. Até os querubins olham para o Filho devido à redenção que ele fez e louvam a Deus pela redenção que o Senhor Jesus causou. Isso quer dizer que no céu nós viveremos eternamente louvando a Deus pela redenção que o Senhor nos deu em Jesus. Junto com os anjos, iremos louvar a Deus pela redenção que o Senhor Jesus nos trouxe. Ourives, né, irmã Sueli? Obrigado. Aquele que trabalha com ouro. Então acho que eu falei ouvires, né? É ourives. Obrigado. Então, não há redenção sem o Senhor Jesus. Não há acesso a Deus sem o Senhor Jesus. Não há resposta às orações sem o Senhor Jesus. Não há céu, alegria, festa, louvor sem o Senhor Jesus. Quando o apóstolo Paulo diz que a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, então, se o propiciatório, a propiciação vem de propiciatório, e o propiciatório é a tampa da arca, então o Senhor Jesus era a tampa daquela arca. Era ele quem recebia o sangue que era derramado. Mas nenhum sangue derramado era como o seu, que um dia ele iria derramar. Prova disso é que ano após ano era necessário a repetição deste ritual. Ano após ano, um animal inocente precisava ser morto para que houvesse um perdão temporário para o povo. Mas o Senhor Jesus já estava preparado para, no tempo certo, no tempo determinado, vir Ele mesmo a esse mundo e derramar o seu próprio sangue. Para que então o Pai não precisasse ficar ali escondido do seu povo. É só você ver a constituição do tabernáculo, do próprio templo de Salomão, onde a presença de Deus era inacessível, justamente por causa do pecado, justamente por causa da justiça de Deus que não tinha sido ainda alcançada. E já vamos falar também um pouquinho mais, já falamos nos estudos anteriores, mas ainda nesse estudo vamos falar dessa justiça de Deus, que ainda não havia sido plenamente satisfeita, e a presença ao Pai ainda não era permitida. Quando o Senhor Jesus derrama o seu próprio sangue na cruz, então o véu se rasga de cima a baixo, e a presença ao Pai se torna plenamente possível, só que por meio dele, o Senhor Jesus. Por meio dele, o Senhor Jesus. Sem ele, o que sobra? Sobra você tentar, sei lá eu, como que você quer viver. Talvez você pense assim, para que eu preciso de Deus? Para que eu preciso de Cristo? Se eu morrer, eu morri mesmo. Todos os que morrem estão mortos, ninguém mais vai voltar à vida. Tem gente que pensa assim. Tem aqueles que acreditam que há uma ressurreição, mas preferem pensar que vão alcançar sendo bom pai, boa mãe, bom irmão, fazendo bem para o próximo. Se precisar, ele morre e volta e melhora o que ele não melhorou na vida anterior, a reencarnação. Tem gente que pensa assim. Agora, a verdade que a Bíblia diz, e é no que eu creio, que as palavras que saíram da boca do Senhor Jesus, as palavras que saíram de Deus por meio dos seus servos, é que somente há acesso ao Pai mediante o Senhor Jesus. E o acesso no Velho Testamento se dava pelo sangue derramado na arca, na tampa da arca, para que então
o Pai, entronizado pelos querubins, falasse ao seu servo e liberasse perdão ao seu povo. Mesmo sendo inacessível ao povo, liberasse perdão ao seu povo. O versículo 25 nós lemos: a quem Deus propôs, foi Deus quem propôs o perdão. Foi Deus quem quis o perdão. Nós somos como o filho pródigo que foi embora. O pai não foi atrás, mas ficou aguardando o retorno do filho. Desejoso de que aquele filho voltasse, desejoso de dar perdão para aquele filho, desejoso de se reconciliar e dar festa para aquele filho. Agora Deus é ainda mais do que aquele pai, porque Ele enviou o filho para ir lá, para exercer influência, para dizer: você está pecando, volta, porque a vida com o pai é melhor. E então fornecer o perdão que trouxe a alegria, que trouxe a paz. Foi Deus quem propôs, a quem Deus propôs no seu sangue, no sangue de seu filho, como propiciação, mediante a fé. Aqui é algo que nós precisamos ter também, precisamos pensar um pouquinho sobre isso. Mediante a fé. A fé nos dias de hoje, ela não é bem compreendida. Eu vejo muitas igrejas falando tudo aquilo que você pode alcançar pela fé. Eu vejo muitas músicas dizendo o que você pode alcançar pela fé. Então a fé, ela é tida na teologia do século XXI como um meio para alcançar algo, um meio para conquistar, um meio para conseguir aquilo que você quer. Só que na verdade a fé bíblica, você não alcança nada, você não a tem para alcançar nada, você a tem para receber o dom gratuito de Deus em Cristo. A fé, no Novo Testamento principalmente, fica muito claro, é a fé no Senhor Jesus. E você recebe o perdão e você recebe a justificação por crer nele. Então essa fé, ela não nasce de nós. Não adianta o apelo ser para que você tenha fé. Se o apelo não vier de Deus por meio de seu Filho, por meio de seu Espírito, para que você tenha fé, se Deus não colocar essa fé no seu coração, se Deus não incutir, não embutir essa fé em você, você não vai ter essa fé. Essa fé é necessária para que você creia no sacrifício do Senhor Jesus Cristo e para que então você receba o benefício da salvação. Essa fé é necessária. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Olha só, Deus justo, nós vamos falar um pouquinho mais ainda sobre isso nesse estudo. Um Deus justo que deseja perdoar, mas não fazendo de conta que não pecou. Deseja perdoar, mas não desconsiderando a ofensa. Para perdoar-nos, o pecado deveria ser punido. A sua justiça deveria ser satisfeita. E quem a satisfez foi somente o Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele, na arca, é a tampa, porque é ele quem com a sua justiça, que ele adquiriu, que ele conquistou, tornando-se filho no sentido humano, vindo a este mundo, sendo como um de nós, sujeito às nossas tentações, ele passou por toda a sua vida sem pecar. Toda a sua vida. Poderia ter pecado. Foi tentado pelo diabo pessoalmente. Foi tentado quando não estava em jejum. 40 dias, meus irmãos. 40 dias. O diabo tentou a semelhança da tentação de Adão, oferecendo a ele aquilo que ele tinha. E aí muita gente pensa assim, mas como que pode oferecer para ele o que ele tem? Não se esqueça de que ele estava na carne e sujeito à tentação. Fraco no seu corpo, porque recebeu um corpo humano, viveu como nós humanos, provou as nossas limitações e as nossas necessidades. Mas ele resistiu à tentação. O tentador nunca desiste.
Por isso que o Evangelho de Lucas é o mais apropriado para nós entendermos, porque diferente dos outros evangelhos, diz que o diabo se afastou até o tempo oportuno. E lá no Getsemane ele voltou, e voltou com tudo. E por todo o tempo da crucificação do Senhor, esteve ali fazendo aquilo que bem sabe fazer, que são palavras sair da boca das pessoas para oferecer tentação. Tu não falou que é o Filho de Deus? Desce daí, vamos crer em ti. Colocando dúvida, tentando colocar dúvida no coração do Senhor. Mas tudo que ele ouviu como resposta foi: Pai, perdoa-os. Eles não sabem que estão sendo usados por Satanás. Porque foi isso que ele quis dizer, eles não sabem o que falam. Eles estavam emprestando a sua boca para Satanás. E ainda hoje Satanás quer emprestar as bocas para ele falar ao mundo. Muito cuidado com o que você fala. Muito cuidado com o que sai da sua boca. Mantenha o seu coração sempre diante de Deus, porque senão Satanás toma a tua boca emprestada para lançar maldições, para lançar ofensas, para lançar dúvidas. Ele é especialista nisso. No sacrifício anual, o sangue da vítima inocente era aspergido na tampa. Esse rito significava a vida do povo sendo oferecida a Deus por meio do sangue da vítima, apaziguando a ira divina e perdoando os pecados humanos. Porém, era algo temporário. Aquele sangue derramado dos animais não satisfazia plenamente a justiça de Deus. E, meus irmãos, se tem uma coisa que Deus é justo. Quem o ama compreende isso. Santo, justo. Deus jamais iria nos perdoar se a justiça não fosse completa e satisfeita. Se tem uma coisa que Deus queria estar conosco, era em paz. E ele não estava em paz desde que pecamos e dele nos afastamos. Como pode um pai estar em paz com um filho que não o respeita, que não o honra, que não quer viver na presença dele? Não tem como um pai estar em paz com esse filho. Como Deus iria estar em paz conosco? Não tinha como. Então, Deus queria essa paz, mas essa paz só viria se fosse acompanhada da justiça. E foi exatamente o que o salmista falou no Salmos 85:10. Olha só. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite na nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Onde foi que a justiça e a paz se beijaram? Onde foi que aconteceu o que o salmista falou? Quando foi que isso se cumpriu? Sabe quando? Na nossa próxima parada, nessa viagem que nós estamos, nesse estudo de Evangelho aos Romanos, a nossa primeira parada foi no capítulo 3, versículo 23, quando nós lemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Somos escravos do pecado, e se Deus não pagar o preço, se Jesus não pagar o preço pela nossa libertação, não há solução para nós. Essa foi nossa primeira parada em Romanos. A segunda começa no versículo 24, que é quando nós vemos que a solução que não está em nós está em Jesus, quando Ele nos perdoa. E a nossa próxima parada, que é a nossa viagem agora, quando eu escrevi o meu primeiro livro, Uma Vida Cristã Vitoriosa, precisamente fruto de estudos na Epístola aos Romanos, eu escrevi esse livro em 2002, através de estudos que eu já ensinava há alguns anos, eu usei essa ilustração da nossa próxima parada. A nossa próxima parada é em Romanos 5:1, que é precisamente onde a justiça e a paz se beijam. Porque o que é que nós lemos em Romanos 5:1? Veja só. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim, Deus exerceu a sua justiça e agora está em paz. Deus aceitou plenamente o sacrifício de seu Filho e agora pode estar em paz conosco. Mas por quê? Porque aquele
que simbolizava a tampa. Aquele que na verdade a tampa simbolizava ele, que é o propiciatório, que cobria a arca. Agora que ele satisfaz completamente a justiça de Deus, ele tampa os nossos pecados. Ele cobre a multidão dos nossos pecados. Ele mesmo perdoa os nossos pecados. Nós fomos regenerados por Deus, fomos justificados, somos santificados no nosso espírito, mas o nosso corpo, a nossa carne ainda é fraca e por isso mesmo nós pecamos. Então, sempre que nós pedimos perdão a Deus em nome do Senhor Jesus, o sacrifício que o Senhor Jesus realizou é aceito pelo Pai e Ele perdoa os nossos pecados. Deus jamais nos perdoaria se não fosse por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos alguma pergunta? O endurecimento do coração e cegueira espiritual ocorre só com os que não são filhos de Deus? Bom, o endurecimento do coração e cegueira espiritual ocorre só com os que não são filhos de Deus? Não, se alguém for filho de Deus, quem fez essa pergunta foi a irmã Sueli. Se alguém for filho de Deus, não há como, não tem como ele ter o coração endurecido e nem ter cegueira espiritual. Isso é impossível. Diz que não existe impossíveis, não é verdade? Existe sim. Isso é impossível. Não tem como. Por quê? Porque o endurecimento do coração é uma marca característica daqueles que não têm Cristo. O endurecimento do coração, ele é um fruto específico do pecado. Foi exatamente o que o pecado fez. O pecado endureceu o coração humano. Afastou o ser humano de Deus. Não permitiu que o ser humano vivesse mais próximo, nem desejando a Deus. Por isso que nós vimos no nosso estudo passado, aquele resumo dos Salmos, que mostra que todos pecaram e que ninguém mais busca a Deus. Não há mais quem queira Deus. Isso é o endurecimento do coração. O ser humano se afasta, se contenta com a sua vida em pecado e não quer saber de Deus mais. Essa é a barreira que o Espírito Santo precisa quebrar para regenerar o ser humano, para preparar o ser humano, para então fazer com que o versículo 24 da Epístola 3 seja uma realidade, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Para que essa pessoa peça perdão a Jesus, primeiro o Espírito Santo precisa convencê-lo do versículo 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, esse endurecimento do coração, ele é quebrado pelo Espírito Santo na vida de alguns. E não é quebrado pelo Espírito Santo na vida de outros. Esse é o grande mistério, porque a ação é a mesma, mas ele alcança resultado, o Espírito Santo alcança resultado na vida de uns e não alcança na vida de outros. Não porque ele não seja competente para alcançar a vida de todos, mas porque Deus respeita a liberdade de cada um. E mesmo sendo convencidos pelo Espírito Santo, nós podemos nos render, nos dobrar e quebrar esse coração, permitir que esse coração seja quebrado. E então pedimos perdão. E aí então é tirada essa cegueira espiritual que a irmã comentou. Já que a irmã falou de endurecimento do coração e cegueira espiritual, o que é a cegueira espiritual? É a vida que Adão tentou viver depois do pecado e que se tornou a marca da humanidade. Viver sem Deus, escondido de Deus, tentando viver do seu jeito. Bem, o Espírito Santo age aí. Retira a cegueira, mostra que somos pecadores, quebra o coração duro, dá um coração de carne e agora nos leva a pedir perdão e a aceitar o sacrifício de Deus. Torna-nos filhos. Todos os filhos passaram por isso. Aí a irmã pergunta se o endurecimento do coração e cegueira ocorre só com os que não são filhos de Deus. Evidentemente, só com os que não são. Porque quem é filho de Deus não pode ter o coração endurecido, não pode viver em cegueira espiritual. Como que vivem então os filhos de Deus? Os filhos de Deus, eles vivem uma vida que foram regenerados, santificados, são santificados, mas não são perfeitos.
a redenção do nosso corpo ocorrerá somente após a nossa morte e o nosso encontro com o Senhor Jesus quando Ele voltar. Aí haverá a redenção do nosso corpo e no céu nós seremos perfeitos em espírito e no corpo. Aqui na terra, irmã, nós não somos perfeitos no corpo. O nosso corpo ainda é sujeito ao pecado e por isso nós viveremos tendo que pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Mas isso nada tem a ver com o endurecimento do coração e nem com cegueira espiritual, mas sim com uma necessidade diária de santificação, até encontrarmos o Senhor e até sermos totalmente santificados no nosso corpo, quando nós recebermos um novo corpo, assim como Ele, o Senhor, recebeu um novo corpo. E isso é o que o apóstolo Paulo explica muito bem em 1 Coríntios capítulo 15, quando diz que Ele é a primícia daqueles que dormem e que o corpo dele também é a primícia de todos, porque todos receberão também. Espero ter conseguido explicar a pergunta da irmã. Se não, se ficou dúvida, a irmã pode refazer a pergunta ou uma nova dúvida que tenha surgido pela explicação. Aliás, todos, viu, irmãos? Enquanto estamos ao vivo, é tempo mesmo de perguntas. Depois eu envio esse estudo ao YouTube e frequentemente algumas pessoas tiram dúvidas lá pelo comentário. Então, mesmo ao vivo ou no YouTube, faça suas perguntas e vamos interagir. Agora, algumas coisas são importantes. Olha a ordem. Todos pecaram. Versículo 23. Foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. A graça atrai e justifica. Nós não aprendemos isso sobre a graça? A graça de Deus. Ele atrai, regenera, justifica. Quer dizer que Deus quer perdoar. Como? De qualquer jeito? De qualquer forma? Não. Nós temos aprendido que Deus jamais nos perdoaria se as exigências para o seu perdão não fossem satisfeitas. Então ele ocorre mediante a redenção que nós vimos no versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O versículo 24 nos deixa claro que, sendo justificados gratuitamente, perdoados por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Se não fosse o Senhor Jesus, não haveria perdão. De jeito nenhum. Então Deus perdoa por meio de Jesus. Sem Jesus não há perdão. O preço pago pelo escravo do pecado. Qual foi o preço? Já que redenção é um pagamento, qual foi o preço? O próprio sangue. O versículo 26 mostra exatamente isso. O versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Então, no sangue de Jesus derramado, há o perdão completo. E mediante a fé, para aqueles que foram regenerados e creem, essa fé que foi dada por Deus para crer em Jesus, todo aquele que crê agora se apropria desse perdão, torna-o real para a sua vida. Isso quer dizer que o perdão de Deus está disponível a todos? Sim. Todos têm esse perdão? Não. Só tem esse perdão quem creu no Senhor Jesus. E como que ele creu? Ele creu porque Deus o atraiu, Deus o conduziu até o Filho. Nas palavras, pela boca do Senhor Jesus, isso foi explicado. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Ninguém vem. Isso quer dizer que a vontade do Pai levar todos a Jesus, na minha concepção, sim. Eu sei que a teologia reformada vai dizer que é um número limitado. Já falei com os irmãos sobre isso. Mas na minha concepção, sim. O Pai quer trazer todos a Jesus. Mas o Pai traz todos a Jesus? Não, porque no meio do caminho existe a fé. E o Espírito Santo quer conceder essa fé a todos, mas não consegue conceder essa fé a todos por causa justamente da liberdade humana. E eu sei que essa liberdade humana não existe na teologia reformada. Porém, eu prefiro sempre crer dessa forma. Deus age, atrai, quer regenerar, mas para na liberdade humana. Porque nem todos, no final das contas,
irão querer. Alguns, sabe como é que eles vão agir? Eles vão agir com a rebeldia de sempre. Pare e pense. Nos tempos do Senhor Jesus, muitos leprosos foram curados. Eles foram curados por quê? Eles foram curados porque eles estavam com lepra, abandonados pela família, que não podia mantê-los dentro de casa, senão ia passar lepra para todos. Não tinha cura para a lepra. Quarentena era a única cura, ou seja, você isolava a pessoa e se houvesse um milagre que ela se curasse, então o sacerdote ia lá, examinava e vendo que ela se curou, restabelecia ela a família e a sociedade. Porém, se ela não melhorasse, se não se curasse, ficava lá no leprosário, junto com outros leprosos, para que não contaminasse as pessoas curadas. É por isso que eles criam no Senhor Jesus? Porque é o único que é a solução para eles? Não, não é por isso que eles criam. Quantos leprosos Jesus não curou? Muitos. Veja as prostitutas. Muitas creram em Jesus. Algumas, ou pelo menos uma, esteve presente, talvez, provavelmente esteve presente, até no momento da ressurreição do Senhor. Fica uma dúvida sempre se Maria Madalena teria sido essa pessoa ou não. É até difícil, eu não me lembro se já fiz um estudo mais preciso sobre isso no passado ou não. Eu sei que algumas pessoas não concordam que tenha sido ela, mas também não importa. Não importa. Eu sei que muitas mulheres que eram prostitutas creram no Senhor Jesus, mas muitas que eram prostitutas ouviram e não creram. Quantas mulheres oprimidas pela sociedade, uma sociedade que oprimia a mulher, que oprimia a criança, quantas creram no Senhor Jesus? Muitas. Todas? Não. Não foram todas. Muitas continuaram. Quantas pessoas oprimidas por Satanás creram no Senhor Jesus? Muitos. Todos? Não. Muitos preferiram continuar culpando a Deus, culpando tudo por estar naquela situação que estavam. Quando, na verdade, quando nós vamos fazer uma avaliação, a culpa realmente é da pessoa. Bom, como eu não conheço aquelas pessoas, então eu vou somente para a realidade que eu vivi e falar da realidade que eu vivi. Eu já atendi várias pessoas em clínica de recuperação de dependência química. Eu sempre entrevistei essas pessoas para entender como foi que elas foram parar na rua, como foi que elas foram parar nas drogas, no álcool, perder a sua família e morar na rua. Sabe o que eu percebi? Muitas pessoas culpavam o seu pai, a sua mãe, o seu irmão e todo mundo, mas não culpava a si mesmo. É como se todo mundo fosse culpado, mas ele não. É como se todo mundo tivesse culpa, mas ele não. Sabe outra coisa que eu percebi? Todos aqueles que caminhavam para apontar para si mesmo a culpa, todos esses estavam mais próximos da cura. E todos aqueles que culpavam todo mundo, menos a si mesmo, geralmente eles voltavam para a rua e voltavam ao vício. Então, muitas pessoas vão culpar a Deus, muitas pessoas vão culpar a família, muitas pessoas vão culpar todos, menos a si mesmo pela vida que vive, pelo pecado que vive. E qual é a consequência? A consequência é que não crê no Filho de Deus, que é quem traz perdão e é quem traz restauração e uma nova vida. Parece que temos pergunta. A Desirê perguntou: pastor, quando pregamos para um parente várias vezes e ele diz que não quer saber nada sobre a Bíblia, deve-se parar de pregar e orar em silêncio? Irmã, não se deve insistir. Deus não quer que nós venhamos a ser inconvenientes com as pessoas. Por exemplo, se a irmã fala para um parente, fala para um irmão e ele não quer saber, não adianta ser insistente. Eu vou, por exemplo, eu vou responder a pergunta da irmã com uma experiência de vida, se a irmã me permite. O meu pai, em 1997, meu pai ficou doente. Meu pai era um homem muito forte, irmã. Era um homem cheio de saúde, vigor físico. Mas ele era um homem muito duro.
Ele não permitia que se falasse do evangelho para ele. Ele não gostava. Só que meu pai dizia que era católico, católico apostólico romano. Então, toda vez que na verdade, eu saí, né? Eu fui criado na igreja católica, eu cresci na igreja católica, até aí não oferecia problema nenhum para meu pai. Porém, no momento em que meu pai ficou doente, por desejar a cura dele, foi que eu acabei procurando uma igreja evangélica. E acabou que então eu fui para uma igreja evangélica e comecei a falar do evangelho para o meu pai. E o meu pai não gostou nem um pouco. Primeira coisa, meu pai achou uma desonra muito grande que eu cometi à família por ter saído da igreja católica. Segundo, que como eu não era católico mais, eu não tinha direito de abrir a boca. Eu não podia falar sobre Bíblia, porque somente católico é que poderia, é os únicos certos, na concepção do meu pai. E eu vivi numa dificuldade muito grande, então, de falar da palavra de Deus para meu pai. Mas eu queria, porque eu não queria que meu pai morresse. Apesar, na verdade, eu não queria que meu pai morresse mesmo. Mas eu não queria que meu pai continuasse naquela descrença, porque agora, mais do que nunca, eu era uma pessoa fervorosa pela palavra de Deus. Embora eu tenha crescido na igreja, sendo catequista, auxiliar de catequese, catequista de 3º ano, catequista de 5º ano, enfim, por mais que eu tivesse crescido, eu confesso que eu não tinha o vigor necessário para pregar o evangelho. E agora eu tinha mais do que nunca. Vejo aqui que o Vinícius Correia me desejou paz do Senhor. Meu irmão, paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Saudades de quando tocávamos juntos no Ministério de Louvor. Tempo bom das nossas vidas. Então, irmã, agora eu tinha mais vigor do que nunca. Como eu queria falar do evangelho para meu pai. Eu fiz daquilo a única missão da minha vida por aqueles dias. Parece que não tinha mais ninguém para falar do evangelho, só meu pai. Só que meu pai não permitia. O que foi que eu fiz então? Eu optei por amar o meu pai. Meu pai passou um ano muito doente, irmã. Muito doente. Entre hospital e casa. Ele trabalhava de ônibus, às vezes ele não chegava no local de trabalho, dormia, ficava dormindo no ônibus. Às vezes ele chegava em casa bem, dormia, não acordava, já estava em coma, tinha que ser levado para o hospital. Então eu aproveitava aqueles tempos de recuperação dele para tentar falar do evangelho. Ele não deixava, o que eu fazia? Pai, nessa altura eu tinha conseguido comprar um carro que eu não tinha. Então, pai, eu posso levar o senhor para casa? Pai, eu posso levar o senhor para o hospital? E quando meu pai estava bom em casa, sabia que meu pai estava afastado já do trabalho por causa da doença, eu perguntava, pai, eu sei que o senhor gosta de pescar, posso levar o senhor para pescar? Pai, enfim, eu procurava fazer aquilo que agradasse a ele. E sempre que houvesse uma oportunidade, eu tentava falar do evangelho para ele, mas não era possível, meu pai não queria. Só que, com o passar do tempo, eu percebi que essa barreira foi se quebrando. Após uns 7 meses, então meu pai permitiu que eu levasse ele para a igreja. Aquilo foi uma alegria muito grande para mim. Levei-o para a igreja e eu achei realmente que meu pai ficaria curado. Até quando chegou 1998, um ano e um mês depois da doença dele, meu pai ainda não havia crido no Senhor Jesus e aquilo estava me incomodando muito. Então eu fui ao hospital naquele dia, minha irmã, eu fui empurrado pelo Espírito Santo. Peguei a minha Bíblia, abri em Marcos 16, fui ao hospital, cheguei, abri a Bíblia e li para o meu pai. Falei para ele, pai, quem crer no Senhor Jesus vai ser salvo e quem não crer está condenado. Ou o senhor crê ou o senhor vai para o inferno. E meu pai estava bem nesse dia. Eu me preparei, irmã, para levar uma, como nós dizemos, uma raquetada, porque é assim que meu pai agia com qualquer um que fosse enérgico com ele e falasse o que ele não queria ouvir. Então eu me preparei psicologicamente para levar aquele tapa e não falar nada. Ficar quieto. Mostrar amor para ter a próxima oportunidade de falar do evangelho de novo. Para minha surpresa, o meu pai chorou, foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar.
e disse: filho, quando eu sair daqui, eu vou me batizar, vamos voltar para casa e eu vou comprar com você para a igreja, eu vou viver com Cristo. Irmã, foi minha última conversa com meu pai. Ele foi recolhido para a eternidade naquela madrugada. Eu espero que isso tenha respondido à pergunta da irmã. Não insista, não seja insistente, mas haja com amor. Esteja sempre próximo, tome um chá, tome um café, coma uma bolacha, leve para algum lugar, se possível. Enfim, viva o social na medida do possível e da realidade daquela pessoa. E quando for possível, toque no Evangelho. Porque quando a irmã menos pensar, o Espírito Santo vai agir e o Evangelho vai alcançar o coração daquele que até agora não foi alcançado. Meus irmãos, voltando aqui à nossa ordem que nós estávamos falando, então o preço pago foi o preço do Senhor Jesus, foi o sangue do Senhor Jesus. Como obter essa paz? Essa viagem que estamos fazendo para Romanos 5:1, como? Somente pela fé. Olha o versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Somente pela fé. Essa é a razão do versículo 22 dizer que é a todos os que creem. Olha novamente o versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Os que creem, porque é somente para quem crê. Ao crer, a justiça de Deus é revelada. Ao crer, quando nós cremos, a justiça de Deus é revelada. Que justiça é essa? O pecado foi punido. E a paz foi dada, que é a reconciliação com Deus. É isso que acontece quando você crê de verdade. Deus puniu o pecado, mas não puniu em você. Ele puniu no Filho dele. A justiça dele foi satisfeita, mas não em você. Porque se fosse em você, ia acontecer o que acontece com quem não crê. E o que acontece com quem não crê? Ele vai persistir na condenação. E se ele morrer nesse estado, ele vai ver a justiça de Deus. Só que a justiça de Deus será a sua condenação. Então a justiça de Deus vai punir o pecado. Ela tem punido o pecado no Filho, na vida daqueles que creem. E vai punir pessoalmente na pessoa, se ela não crê em Jesus. Esse assunto é muito sério. Nós deveríamos pensar e repensar a nossa vida quando nós ouvimos isso. Se você que me ouve, principalmente pelo YouTube, onde eu coloco esse estudo depois, se você não crê no Senhor Jesus, isso é muito sério. Por quê? Porque a justiça de Deus vai ser satisfeita na sua vida se você não crer em Jesus. Se você crer, ela é satisfeita em Jesus. E Deus te oferece a paz e a reconciliação por meio do Filho dele. Meus irmãos, eu achei que eu iria conseguir terminar até o versículo 31 hoje, mas o tempo já andou. Está bom por hoje. Na semana que vem, com a graça de Deus, continuamos a partir do versículo 26 e espero concluir pelo menos até o versículo 31. Se possível, entrar no capítulo de número 4. Deus abençoe os irmãos, bom domingo, que Deus nos abençoe e que Deus nos permita contemplar como nós lemos nos Salmos de número 85, essa justiça e essa paz que se beijaram. Deus abençoe a vida dos irmãos, um bom domingo e até a nossa próxima aula, assim permitindo o Senhor. Amém.